Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo André Pimentel e glória a Deus pela tua vida. Bom, queridos, nós estamos em uma série de mensagens refutando o que o cristianismo tradicional nos acusou, que o preterismo completo é uma seita antiga que remonta aos tempos de Paulo. E segundo eles, o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 17 e 19, mostra essa repreensão, segundo eles, da escatologia deles, sendo que eles não levam em consideração o contexto, o tempo em que foi escrito esse versículo e muito menos têm conhecimento bíblico, como é a visão dos hebreus nas escrituras sobre ressurreição, visto que a comunidade de Paulo era constituída basicamente de ex-judeus, agora cristãos, e muito menos reconhece o que são os ecos proféticos bíblicos. E neste vídeo, que é a terceira parte, nós vamos mostrar a vocês o contexto dessa passagem, através de uma exegese feita dos próprios textos de 2 Timóteo, tá bom, queridos? Então é por isso que eu falo, vem pra graça, que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Nós estamos em uma série de mensagens, né? Então toda série de mensagem, ela requer muitas das vezes que a gente veja lá desde o começo. Mas tudo bem, se você quiser continuar ainda nesse vídeo, eu sou grato a você também. Mas se você quiser conhecer a nossa primeira e segunda parte, onde nós estamos rebatendo a um baluarte, um dos grandes baluartes do sistema religioso, que nos acusou, né, de sermos a seita ali de Himeneu e Fileto. Então hoje eu vou fazer mais uma refutação aí em relação a isso. E nós vamos usar, irmãos, um método de interpretação muito comum naqueles dias do apóstolo Paulo, que é o Midrash, né? O Midrash é uma forma de interpretação judaica que busca ir além do texto literal da Torá. Então era muito usado. Vocês vão perceber que todo o contexto em que Paulo faz essa argumentação, ele usa o Antigo Testamento. E eu vou mostrar nesta mensagem, tá bom, abençoado? Então, eu só vou aqui dar uma paradinha só para passar essa listinha de material para você. Eu já estou voltando com a mensagem. Graça e paz. Adquira o livro O Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia jamais vista. Explore a segunda vinda de Jesus de maneira inédita. Entenda por que o preterismo completo prega e ensina que essa vinda já aconteceu no primeiro século, com a queda do Templo de Jerusalém. Garanta já o seu exemplar. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Bom, abençoados, vamos prosseguindo a mensagem de hoje. Mas a verdade, irmãos, é que nós já sabemos que o sistema religioso, o cristianismo tradicional, ignora os principais métodos de interpretação de texto. E o maior deles, com certeza, é ignorar a exegese e o seu contexto. Inclusive, né, um dos baluartes do sistema lançou uma frase aí de efeito que ficou por muito tempo aí sendo dito pelas pessoas, que o texto sem contexto é o pretexto para a heresia. Mas eles mesmos não usam o contexto. Se eles usam o contexto, é um contexto da tradição, um contexto da instituição e nunca o contexto bíblico, a não ser que aquele contexto seja beneficiário a eles. Então eles analisam o texto somente no ponto que eles querem dar, como eu falei para vocês, o entendimento, sem levar em consideração o básico, o contexto, e isso é o que está acontecendo aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 a 19, que é um texto que nós estamos analisando aí, né? Eu vou trazer para vocês 9 pontos, já trouxe o primeiro, e esse é o segundo ponto. E aí está tratando, né, uma repreensão de Paulo a Himeneu e Fileto. A segunda, então, ao sistema religioso, Himeneu e Fileto estavam pregando que a ressurreição dos mortos, né, os túmulos se abriram, houve a destruição de tudo, né, porque conforme o sistema religioso ensina, que a ressurreição precede aí a destruição, o juízo final, enfim, toda essa escatologia que não é bíblica. Eu vou mostrar isso mais uma vez para vocês. Então eles pegam esse texto de forma simplista, olham suas doutrinas e decifram e definem o texto. Então chegam à conclusão de que esse texto Paulo está apontando para uma heresia, que o texto parece querer informar que se trata da ressurreição dos mortos. Friamente e emocionalmente dizem que Himeneu e Fileto estavam pregando que a ressurreição já havia acontecido. E isso parece ser o ponto principal, mas eu digo que não é. E eu mostrei na segunda parte, na análise que eu fiz, fazendo uma comparação simples, uma pergunta simples. Como pôde isto acontecer? Então eu mostrei que não poderia ser essa a acusação que Paulo está fazendo contra Himeneu. Não pode, de estarem dizendo que a ressurreição já havia ocorrido. E eu, inclusive, até disse, na segunda parte, em que Himeneu e Fileto e Paulo concordam com a natureza da ressurreição por serem judeus. Então o problema não era de ordem da natureza da ressurreição, e nem a natureza da ressurreição bíblica é a natureza da ressurreição que o sistema prega.
Então eu dei vários motivos para isso. Quem não viu a segunda parte, irmão, corre lá e veja, mas veja mesmo, veja anotando, parando, ponto. E hoje chegou finalmente a hora de explicar por que não era essa a acusação que Paulo tinha. Já que eu levantei essa bola, eu tenho que agora provar que Paulo tinha contra Himeneu e Fileto. E para isso, o que temos que fazer, irmãos? Olhar para os dias de hoje, com essa doutrina aí do sistema, não vai bater, não vai fechar. Então eu vou explicar, e para isso nós vamos fazer a análise do contexto, que é a exegese. Porque parece-me que aparentemente escapou isto daqueles que tentam usar, segundo Timóteo capítulo 2, contra a escatologia consumada, ou da escatologia da aliança, eu tenho falado isso aí, ou da visão do preterismo completo, tanto faz. Irmãos, eu vou fazer aqui um adendo para explicar que a escatologia bíblica nunca foi sobre o fim do mundo ou o fim do cosmos. Isso não cabe dentro da cosmologia hebraica. E sim do fim da aliança mosaica, ou seja, uma escatologia de fim de aliança, o fim da aliança, daquela aliança, o fim daquela era. Tá? Isso coloca um fim de uma vez por todas sobre o que é a escatologia bíblica. Agora vamos analisar um dos contextos, e talvez o principal, de 2 Timóteo capítulo 17, versículo 19, que é esse aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 2, ainda continuando no capítulo 2, somente versículo 19. Aí está o contexto e a continuação e o fluxo da discussão de Paulo, né, com os camaradinhas lá. Então ele está dizendo que Himeneu disse que a ressurreição era passada. E para o cristianismo tradicional isso basta. Mas algo parece não se encaixar aí, irmãos. Parece que algo não está se encaixando nesse texto e eu coloquei em letras maiúsculas para você notar isso aí. Se o âmago do embate entre Paulo e Himeneu era por causa da ressurreição, por que eu falo isso, irmão? Porque Paulo cita nesta frase, está em letras maiúsculas, o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Paulo cita nesta frase, sabe o quê? Números capítulo 16. O que a afirmação de Himeneu de uma ressurreição passada, pergunto eu, tinha a ver com Deus conhecendo seus verdadeiros filhos? Responde aí alguém do sistema religioso que está nos ouvindo, por favor, dentro desse contexto. Se o assunto central, segundo vocês, era a ressurreição, que relação havia entre uma ressurreição passada e a questão da identidade dos verdadeiros filhos de Deus? Olha aí, irmãos, o que eu encontrei. E é isso que nós vamos tentar trazer aí para que a gente entenda isso ali, o contexto de Números capítulo 16. Vocês conhecem o contexto de Número 16? Conhecem, irmão? Aqui está tratando da rebelião de Corá ou Coré contra Moisés. Havia umas 3 também, Datã, né? A Datã, Abirão, se não me engano, Noa também, se não me engano. É uma rebelião contra Moisés. O texto de Número 16 que Paulo chama ali no contexto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17 ou 19, o contexto, Paulo chama Número 16. Aí eu vou perguntar novamente, que relação essa religião, ou essa rebelião, que nós estamos vendo na rebelião, tem com a situação em Éfeso? Porque este embate está acontecendo lá em Éfeso. Tá bom, abençoado? Isso aí. A gente está aos pouquinhos contextualizando vocês, vamos jogando os ingredientes aí nesse bolo para ficar perfeitinho e gostoso de comer. Por que Paulo citou Números e trouxe essa história à mente de seus leitores ao discutir a situação, segundo o sistema religioso, da ressurreição com Himeneu? E a ressurreição não é a bíblica, é a da igreja. Qual é a conexão, meu irmão? Meu irmão, me responde aí. Irmãos, a questão de Números, capítulo 16, é uma questão de autoridade e de identidade. Vamos lá observar, então. Aí eu separei aqui, Números, capítulo 16, versículo 3 ao 5, eu faço questão de ler esse texto com vocês. Diz ali o texto. E se congregaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram, basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, e falou a Coré e toda a sua congregação, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Então Moisés diz que Deus escolheria. Ou Moisés seria o líder do povo de Deus, ou os outros que compartilhariam dessa autoridade. Então, a questão de 2 Timóteo, capítulo 2, irmãos, é uma questão de identidade. Vou colocar de novo aqui o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, que é o contexto que nós estamos analisando. E a primeira coisa que devemos considerar nisto, meus irmãos, é que Himeneu estava dizendo
que Moisés e a Torá permaneceram como a voz de Deus. Que Jesus pode ser o Cristo, atenção. Mas a Torá e o templo ainda estavam como autoridade para o povo de Deus. Agora, para poder compreender essa afirmação que eu acabei de lhe fornecer, nós precisamos ir um pouco mais fundo e olhar de perto para Himeneu. Nós temos que analisar esse personagem. Vamos ver a importância das garantias de Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, por que ele citou o número 16. Naqueles dias em que Paulo vivia, haviam os judeus chamados judeus gnósticos. Eram judeus que aceitavam o Messias, porém com a observação da lei de Moisés. Por isso, irmãos, Paulo teve muitos problemas com os judaizantes, como eram conhecidos os de, provavelmente, Himeneu e Fileto. Sendo que muitos teólogos do sistema religioso, alguns aceitam essa informação, tá, abençoados? E outros já não aceitam. Mas o fato é que isso está registrado em várias cartas do apóstolo Paulo. Então, supomos, por causa do que já foi visto até agora, tá, abençoados? Estamos supondo. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, atenção. Eu estou fazendo uma exegese dentro dos textos bíblicos. Estamos em um contexto fazendo exegese. É assim que se faz uma exegese. Então, supomos que Himeneu e Fileto eram judaizantes. Eram os conhecidos pela teologia como judeus gnósticos. Os judaizantes aceitavam Jesus como Messias, eles aceitavam a igreja como reino, porém, eles também se apegaram tenazmente à antiga lei, à antiga Jerusalém e ao antigo culto. Portanto, eles acreditavam que o Messias prometido e seu novo mundo incluíam o antigo. Os judaizantes, como Himeneu, insistiam que as coisas do antigo pacto de Israel continuavam válidas. O antigo mundo identificava o verdadeiro povo com a adição de Jesus como Messias. Os judaizantes acreditavam que Israel permanecia sendo a semente escolhida e os gentios tinham que ser incorporados a esse antigo mundo. Ou seja, a mesma coisa. Os prosélitos. Eles acreditavam que os gentios só podiam encontrar sua identidade como filhos de Deus pela inclusão no mundo antigo do antigo pacto para Israel. Portanto, eles exigiam que os convertidos gentios cumpram a lei de Moisés e sejam circuncidados para serem salvos, como diz em Atos, capítulo 15, versículo 2, eu vou colocar para vocês. Só falando novamente, né, irmão, uma vez que eu estou trazendo aqui o contexto dos judeus gnósticos, que nós estamos aqui tentando interpretar ali a discussão entre Himeneu e Fileto, e estamos afirmando que Himeneu e Fileto eram desses tais aí, judeus gnósticos. E está ali o texto dizendo, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles quem? Os judaizantes, os judeus gnósticos. Resolveu-se que Paulo e Barnabé e algum dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Inclusive, não sei se foi Barnabé que circuncidou, né? Pegaram os judeus gnósticos, pegaram Barnabé, coitado, e circuncidaram o homem lá, que Barnabé era um gentio. Não sei se foi Barnabé ou Marcos, mas acho que foi Barnabé, sim. Então, abençoado, olha aí, eles obrigaram, nessa passagem nós estamos vendo claramente a influência desses irmãos, obrigando a Paulo ter que ir na presença dos outros discípulos. Paulo sabia que nem todos são Israel que são de Israel. Isso está onde? Romanos capítulo 9, versículo 6. Depois vocês leiam. A circuncisão, Paulo também disse isso em Romanos capítulo 2, versículo 28. A circuncisão é do coração e não da carne. Então, irmãos, essa questão com Paulo precisava ser resolvida de uma vez por todas naqueles dias. Tanto Himeneu, como Fileto, como todos os judaizantes daqueles dias, estavam peitando a autoridade sobre a vida dos discípulos e do apóstolo Paulo. Então era uma questão de identidade e autoridade. O que estava em jogo, irmão, era o seguinte, eu bolei aqui uma frase, o que estava em jogo naqueles dias era isso aí, ó. Se o antigo mundo permanecia como escolhido, ou se Jeová estava no processo de criar um novo povo com um novo nome. E aí? Então era isso que estava em debate naqueles dias. Quem era a verdadeira semente? Aí nos apegamos à questão de Paulo em Gálatas. Como diz Paulo, aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 22, vamos ler esse texto. Tá aí. Diz o texto assim. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. E aí, meu irmão, eu posso dar um monte de exemplos dos escritos de Paulo
condenando a proposta dos judeus gnósticos em trazer o Antigo Testamento para o Novo. Mas Paulo, em todas as cartas, Paulo era sincero em dizer que a lei não teria espaço na nova aliança de Cristo. Por que que a lei não poderia ter espaço, irmão? Não é somente dizer, é mostrar, e Paulo mostrou tudo isso. Está aqui. O antigo mundo não podia livrar da morte. A morte iria vir. O Hades viria. E não haveria ressurreição. E não haveria nova aliança. E não entraria no mundo o reino de Deus. E aí diz, era a força do pecado, a lei, Romanos 7:7. A lei era o ministério da morte, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. A lei era fraca pela carne e nunca poderia livrar da lei do pecado e da morte, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 4. Embora fosse perfeita para os fins pretendidos, atenção, tá? A lei era imperfeita para salvar. Romanos 5, 21, Gálatas capítulo 3, versículo 20 e 21 e Hebreus capítulo 8. Portanto, irmãos, para os judaizantes insistir que o novo mundo de Cristo incluía a antiga lei era destrutivo para a salvação pela graça que Paulo ensinava. Irmãos, e naqueles dias, quem tinha essa visão bem definida era o apóstolo Paulo. Nem os outros discípulos, irmão, tinham essa visão que Paulo tinha. A visão aguçada aqui é de Paulo. Você vê que Paulo ele luta em defesa da fé. Tanto que Pedro cita elogios em suas cartas ao apóstolo Paulo, por causa da defesa. Então, irmãos, a ressurreição e o novo mundo de Cristo, de vida e justiça, não podia ser completa enquanto o antigo mundo permanecesse. E Paulo deixou isso bem claro em Hebreus capítulo 9, versículos 6 e 10, que eu vou colocar para vocês. Inclusive, é um dos temas do livro de Hebreus que eu estou lançando aí na coletânea da escatologia completa. Mas vamos ler esse texto aí. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo. Paulo está mostrando aqui como era feito esse serviço, cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Está fazendo alusão aí ao templo, né, que essa carta foi escrita quando estava erguido ali o segundo templo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que faz o serviço, consistindo, será que eu pulei? Em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne postas até o tempo da correção. Então, queridos, o que estava saindo de cena era o mundo da carne, era a nação de Israel saindo de cena e entrando o novo de Deus no mundo espiritual. Por esta razão, a lei matou, a graça entrou no mundo, ressuscitando os abençoados. Em como? Num corpo de carne? Não. Num corpo eterno, no mundo espiritual. A ressurreição judaica fala sobre isso. A ressurreição da igreja é outra ressurreição, que aí eles fizeram emendas aqui, emendas ali, e trazem todo esse descontexto, descarregam hoje para as pessoas que não sabem lidar com isso, com Bíblia, né? Então, querido, aqui está o cerne da questão. Esse era o cerne da questão que estava envolvido em Himeneu e Fileto e Paulo, e não somente os dois, como todos os judaizantes daqueles dias, que queriam sufocar o movimento cristão. E não é isso que o sistema rasamente afirma. Portanto, para Himeneu, sugerir que o novo mundo foi aperfeiçoado, incluindo ou inclusivo do antigo mundo, com a lei de Moisés em vigor, era dizer que a ressurreição era passada e derrubar a fé de alguns, insistindo na continuação da observância da antiga lei. Era continuar na lei e não passar para a graça. Só que se isso acontecesse, irmão, se isso lá vingasse, eles nunca poderiam ser aperfeiçoados pela lei. A lei não aperfeiçoa ninguém a nada. Gálatas capítulo 3, versículo 1, 5, é um texto bastante conhecido por nós. Está aí, ó. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou para não obedecertes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto?
Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É como eu ensinei, ou é como Himeneu está falando? É como eu ensinei, ou é como os judeus gnósticos estão propondo, ou como os judaizantes estão propondo? Então, meus queridos, chegamos à seguinte conclusão, que a controvérsia entre os judaizantes Himeneu e Fileto, e Paulo, era uma questão de identidade e de autoridade, assim como foi a história de Coré. Então, ao ecoar essa história, deixa eu ver se eu voltei aqui, voltei não. Então, queridos, ao ecoar essa história, ao trazer essa história para o palco de 2 Timóteo, ao trazer essa história para essa controvérsia de Himeneu, Paulo estava seguindo as práticas conhecidas como Midrash rabínico, que são comentários judaicos. Por isso que ele chamou Números capítulo 16. Isso é muito comum, até os dias de hoje em Israel. Quando você usa o Midrash, você está se referindo às profecias do Antigo Testamento, aos textos da Torá. É isso que Paulo está fazendo lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 17 e 19. Só que estas coisas, irmãos, que eu estou tratando com vocês, muitas vezes não chega ao público em geral, fica lá nos porões de seminários, né? Depende até da qualidade do seminário, porque hoje em dia qualquer um faz seminário aí e acha que está, né? Mas naqueles seminários que a gente é conhecido, isso fica lá nos círculos dele, de teologia. Essa gente aí que só come, engorda e não divide conhecimento, infelizmente. Então, muitas vezes, essas coisas que a gente traz aí se perde para os leitores modernos. Mas era a hermenêutica aceita no tempo de Paulo, a Midrash. Isso significa que Paulo estava dizendo a seu público que a situação nos dias de Coré tinha uma forte semelhança, em princípio, à de Himeneu. E assim como Yahvé resolveu aquela controvérsia, ele resolveria, Paulo, a controvérsia com Himeneu. Irmãos, e vai ficar faltando aí para fechar essa terceira parte com vocês, como a controvérsia de Corá foi resolvida. Eu não falei sobre isso, nem vai dar tempo para me falar, tá? Para isso nós vamos precisar voltar a Números capítulo 16, onde o próprio apóstolo Paulo nos levou para responder a mais essa questão aí, para sabermos como foi o desfecho ali, para fechar essa parte dessa terceira parte. Mas eu julgo necessário, vamos parar por aqui, tá? Para que vocês possam absorver isso tranquilamente. Eu vi que a segunda parte parece que não ficou muito claro para alguns irmãos, mas reveja lá agora, entendendo desse ponto de partida da terceira parte, né? Então, se Paulo não contendia com Himeneu por causa da ressurreição, por que então Paulo fez a acusação de heresia a eles? Então, nós estamos respondendo o que eu levantei na segunda parte. Então, vimos que o problema que ocorria naqueles dias era o quê? De autoridade, por causa dos judeus gnósticos. E entre eles, possivelmente, estavam Himeneu e Fileto, tá? Neste próximo episódio da nossa série, exploraremos a questão central da filiação divina, conforme discutida por Paulo em sua carta a Timóteo, especialmente no confronto entre Paulo, Himeneu e Fileto. Vamos examinar como essa temática que permeia todo o Antigo quanto o Novo Testamento se manifesta no julgamento de Coré e seus seguidores em Números 16, onde Deus demonstrou quem realmente pertence a ele. Veremos também no próximo episódio como essa questão da identidade e filiação é crucial para entender as advertências de João Batista, a expectativa do dia do Senhor, a redefinição do verdadeiro povo de Deus que Paulo aponta como sendo aqueles que têm a fé em Cristo, não apenas a descendência física de Abraão, julgamento iminente, vamos falar, que se desdobraria com a queda de Jerusalém e seria a prova definitiva de quem são os verdadeiros filhos de Deus, contrapondo-se às alegações falsas de Himeneu e seus seguidores. E finalmente, chegamos aí ao fim de mais uma mensagem aqui do nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora, e novamente eu vou falar aqui, não toquei no assunto ainda, quero falar aí da coleção de livros de escatologia que eu estou lançando, coletando Escatologia da Aliança, ou Preterismo Completo. São 6 livros que eu tenho com temáticas aí de livros dentro da palavra, como o Sermão do Monte das Oliveiras, né, o chamado Sermão do Fim do Mundo, onde eu abordo ali, versículo por versículo, o sermão de Jesus sobre o fim dos tempos. Também trago o livro de Hebreus, muito bom esse livro de Hebreus que eu trago, segundo a interpretação do Preterismo Completo, mostrando que Cristo está acima de qualquer ponto da lei. Isso que eu mostro ali, tá? Muito bom. Também trago as epístolas de Pedro, o Apocalipse de Pedro, tá? Mostrando o que Pedro falou ali, interpretando também na visão preterista. Trago o livro de Apocalipse, um grande lançamento aqui da Graça Pura. Apocalipse vem trazendo os pontos de Apocalipse, mostrando que tudo se cumpriu no ano 70. Interessante esse livro, muito bom.
Também trago uma questão, um questionamento que eu faço, por que a igreja prega que existe fim do mundo, né? E aí é uma pergunta contrapondo a isso. Será que a igreja tem razão mesmo sobre o fim do mundo? Será que eles têm? Então, se você adquirir esse livro aí, você vai ver que não. E depois eu venho tratando as parábolas de Jesus, segundo a interpretação do preterismo completo. Vocês vão ver que as parábolas não são... Jesus não está passando a lição de moral em ninguém como a igreja prega. Jesus está acusando, está trazendo acusações contra a geração perversa do primeiro século ali, em que o livro Bíblia mostra que era as parábolas de Jesus. Então são 6 livros, e adquirindo todos eles, vocês têm aí um desconto especial comigo. Se isso aí está te agradando, né, irmão? Se isso aí tem realmente mexido com você, você vai aí estudar mais a fundo uma interpretação fora do grande sistema religioso. Então, para quem quer e para quem gosta, eu aconselho aí vocês. E mais na frente a gente vai vir com lives mostrando aí alguns pontos desses livros maravilhosos. E também tem outros 2 livros, que é chamado As 33 Maneiras de Matar o Diabo, onde eu mostro 33 versículos bíblicos em que traz a palavra diabo, e eu faço o tratamento também histórico e cultural nesses versículos. E o último, que é a doutrina do inferno, suas manipulações e mentiras do sistema religioso. Então tudo isso são conceitos que nós temos aprendido, e eu tenho deixado esse rico material aí, com certeza, para nós nessa geração e muito mais para a próxima geração que vem aí. Tá bom, abençoados? Agora deu tudo certo. Tá, abençoado? Obrigado aí mais uma vez pela paciência, tá? E eu vou ficando por aqui. Graça e paz, e até a nossa próxima mensagem. Somos o povo, jamais existe em toda a terra. Vamos anunciar